Por que as mulheres em muitas religiões, como o Islã e o cristianismo, e em diversas sociedades cobrem suas cabeças? Qual é a importância do véu? Neste vídeo, você vai explorar a história da tradição de cobrir a cabeça e o significado simbólico do véu. Atualmente, o véu é uma forma de cobertura usada por mulheres religiosas. Embora varie de cultura para cultura, algumas cobrem toda a cabeça, outras apenas uma parte, e algumas até mesmo todo o rosto. No cristianismo, as freiras, no judaísmo, as mulheres devotas, e no Islã, dependendo da cultura, geralmente as mulheres religiosas cobrem suas cabeças. Vamos analisar todos esses exemplos e muitos outros em detalhes neste vídeo, e entender as razões e os aspectos desconhecidos dessa tradição. Nos tempos antigos, o véu era um símbolo de respeito, ou mulheres pobres, escravas, concubinas e prostitutas andavam com a cabeça descoberta, enquanto as mulheres de boa condição financeira e posição social cobriam suas cabeças e usavam vários enfeites. Havia diferentes formas de cobertura, como lenços, adereços decorativos, grandes coroas, chapéus feitos de fios enfeitados com pedras preciosas que cobriam toda a cabeça, ou até mesmo o uso de perucas, entre outros exemplos. Uma peça de vestuário na cabeça sempre foi um símbolo de aristocracia e distinção das classes mais baixas. No entanto, em regiões com condições de vida muito duras e climas muito quentes, coberturas brancas eram frequentemente usadas para se proteger do sol e da areia. Em outras palavras, em algumas sociedades, o véu era uma necessidade geográfica, enquanto em outras, era um método de classificar as pessoas. Atualmente, acredita-se que o uso do véu tenha surgido pela primeira vez na Suméria. Além disso, os sumérios praticavam a monogamia. No entanto, se uma mulher não conseguia satisfazer suficientemente seu marido ou não conseguia ter filhos, ela podia permitir que seu esposo tomasse uma segunda esposa. Isso era totalmente dependente do consentimento da mulher e era feito com autorização judicial. Nesse caso, as duas mulheres se tratavam como irmãs, protegendo e cuidando uma da outra. De tal forma que, se o homem se separasse da segunda esposa, a primeira também o deixava, ou, se ele tentasse se separar da primeira esposa, a segunda também o abandonava. Em resumo, na Suméria, a mulher tinha o direito de se divorciar. Em regiões civilizadas onde a civilização estava em desenvolvimento, esperava-se que as mulheres usassem o véu como um sinal de respeito. No entanto, como mencionamos no início, esse direito era concedido apenas às mulheres que mereciam naquela época. Da mesma forma, nos impérios que surgiram posteriormente e nas religiões que emergiram, essa prática foi adotada como um símbolo de civilização. Caso contrário, as mulheres de alta posição, esposas de generais e aristocratas teriam que gastar uma fortuna para se destacarem entre o povo. Em vez de exibir pulseiras de ouro e vários enfeites, era mais prático usar um véu na cabeça para mostrar que pertenciam à elite. Nas religiões que surgiram mais tarde, o véu também foi aceito como uma forma de identificar a que religião uma pessoa pertencia, e para mostrar que uma mulher que acreditava na religião A era superior àquela que seguia a religião B. Além disso, o direito de cobrir a cabeça não era mais reservado apenas para a elite, mas foi estendido a todas as mulheres de fé. No entanto, antes de falarmos sobre as religiões que fizeram do véu uma tradição, devemos olhar para a prática de cobertura de 4.000 anos atrás. Naquela época, cobrir a cabeça poderia ser um símbolo de pertencimento à elite intelectual, mas mesmo que você não tivesse riqueza ou posição, se fosse uma mulher devota, ainda tinha o direito de cobrir a cabeça. Porém, não pense em freiras ou mulheres com hijab, pois esse direito só foi concedido às freiras após o nascimento de Cristo, não na época dos sumérios. Até o início da era cristã, nos templos considerados a casa de Deus, existiam dois tipos de classes de sacerdotisas, e o véu também servia para diferenciá-las.
Uma dessas classes era composta por sacerdotisas que serviam ao povo, abençoavam, ajudavam os sumos sacerdotes e que, durante toda a vida, não experimentavam qualquer atividade sexual e nunca se casariam. A outra classe era o oposto, composta por sacerdotisas que ofereciam seus corpos ao povo, elas eram chamadas de prostitutas sagradas e não eram de forma alguma desprezadas, mas sim muito respeitadas entre o povo. Às prostitutas sagradas foi concedido o direito de usar véu, um direito que não era dado às outras sacerdotisas, porque essas mulheres fizeram o sacrifício máximo, o último ato de devoção. Elas dedicaram seus corpos totalmente a Deus, oferecendo-se gratuitamente aos homens não casados que vinham ao templo, e também tinham relações com os sacerdotes, que não tinham o direito de se casar ou ter filhos, facilitando assim esse processo. Além disso, mesmo tendo relações sexuais, as prostitutas sagradas ainda eram consideradas virgens. Como esses serviços eram oferecidos a veteranos de guerra ou a homens que nunca encontraram uma esposa, casos de estupro e assédio eram evitados. Portanto, a essas sacerdotisas foi concedida a permissão de cobrir suas cabeças para que pudessem ser respeitadas entre o povo e tratadas de acordo em qualquer lugar que fossem, facilitando que pudessem circular sem serem reconhecidas ou serem confundidas com a elite. Se por acaso uma dessas prostitutas sagradas engravidasse enquanto realizava sua função no templo, o filho nascido era chamado de o Filho de Deus, pois essa criança era fruto de uma relação sexual realizada em nome de Deus, sem um pai conhecido. Foi exatamente a partir desse ponto que surgiram escritores que tentaram difamar Maria, a mãe de Jesus. Muitos teólogos consideram a possibilidade de que Jesus, o Filho de Deus, possa ter nascido dessa maneira. Na civilização suméria daquela época, isso era visto como uma demonstração de respeito e era amplamente aceito, mas continua sendo apenas uma hipótese. Autores como Dan Brown compartilham dessa ideia. Embora a prática da prostituição sagrada não exista mais nos dias de hoje, o direito ao véu, que era exclusivo dessas sacerdotisas, foi estendido às outras sacerdotisas e, eventualmente, a todas as mulheres de fé. Atualmente, a tradição do uso do véu é amplamente conhecida como uma vestimenta das mulheres religiosas, especialmente entre muçulmanas, judias e cristãs, ou seja, em sociedades onde há um livro sagrado. No entanto, no primeiro século do Islã, a maioria das mulheres muçulmanas não cobria a cabeça. Há até quem diga que, devido ao clima extremamente quente do deserto, essas mulheres andavam com os seios à mostra, como as nativas africanas. Portanto, os versículos do Alcorão sobre a vestimenta foram revelados primeiramente para cobrir essas partes íntimas e para que as mulheres muçulmanas se vestissem de maneira mais apropriada. Na verdade, os versículos do Alcorão sobre o véu são passíveis de interpretação. Por isso, até hoje, há debate sobre se o uso do véu é ou não uma obrigação religiosa. Não se trata apenas do uso do véu, mas também de muitos rituais existentes hoje em dia que vêm dos hadiths no Islã, resultando em um mundo islâmico dividido entre o Alcorão e os seguidores da Sunna, aqueles que imitam os comportamentos do profeta. Não tomaremos partido nas questões dos mandamentos islâmicos. Nosso objetivo aqui é mais mostrar que a prática do véu é anterior ao Islã e fornecer informações sobre suas origens. O uso do véu pelas mulheres também é abordado nos capítulos O Ashab e O Nur do Alcorão. Entre esses, os primeiros a serem revelados foram os versículos do capítulo Ashab, que foram enviados nos meses após a Batalha do Trincheira. Ou seja, em uma época em que os muçulmanos estavam começando a ganhar força e era necessário distinguir quem era muçulmano e quem não era. Os 2 versículos do capítulo Ashab são os seguintes: Ó profeta, diga às suas esposas, filhas e às mulheres crentes que se cubram com seus mantos. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não molestadas. Deus é perdoador, misericordioso.
Fiquem em suas casas com dignidade e não se exponham como no período da ignorância anterior. Realizem a oração, deem o zakat e obedeçam a Deus e ao seu profeta. Como pode ser visto, a ordem para não se expor como os ignorantes, e a introdução de uma prática de cobertura por uma nova religião, marcando aqueles que não se cobrem como ignorantes, claramente demonstra que o Islã estava tentando se estabelecer e se tornar duradouro ao adotar práticas de sociedades civilizadas, e que a cobertura era uma forma de as mulheres muçulmanas se destacarem na sociedade. Isso é importante porque, quando o Islã começou a se espalhar, os primeiros a aderir à religião eram escravos e concubinas. Portanto, introduzir uma prática que conferisse respeito a essas pessoas teria um impacto significativo. Da mesma forma, práticas semelhantes também existem entre cristãos e judeus. No cristianismo, acredita-se que o ser humano nasce em pecado. Devido à expulsão de Adão e Eva do paraíso, a humanidade foi amaldiçoada e deve reconhecer isso durante a vida, arrepender-se, ser batizada e seguir a Jesus para ser purificada pelo Espírito Santo. Existem alguns versículos na Bíblia relacionados ao uso do véu. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se tivesse a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, que corte o cabelo. Mas se for desonroso para uma mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então que se cubra. O homem, por sua vez, não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O homem não é por causa da mulher, mas a mulher é por causa do homem. No cristianismo, os homens têm muitos privilégios e são considerados superiores por natureza. As mulheres, por sua vez, devem se redimir, servir aos homens e cobrir a cabeça. A Virgem Maria, símbolo da pureza e da virtude, é sempre retratada com a cabeça coberta. A importância da tradição de cobertura é claramente especificada até mesmo no Código de Hammurabi. Escrito em 1754 a.C., o Código de Hammurabi consistia em 282 leis e estava escrito em uma pedra de 2,25 metros de altura em acádio para que o público pudesse ler. Hammurabi alegava que essas leis foram dadas a ele pelo deus Shamash e fez uma gravação desse tipo na pedra, assim como Moisés fez. A pedra com as leis foi posteriormente tomada pelos Elamitas, que conquistaram a Babilônia, e foi movida várias vezes. Em 1901, foi transferida para o Museu do Louvre, na França. As leis de olho por olho, dente por dente, também conhecidas como Lei de Talião, foram posteriormente adotadas em textos sagrados. As leis também foram escritas em tábuas de argila, e uma dessas tábuas está em exibição no Museu de Arqueologia de Istambul. Aproximadamente 4.000 anos atrás, o Código de Hammurabi do Imperador Babilônico estabeleceu pela primeira vez o status social das mulheres como uma lei escrita. Esse código incluía diferenças entre escravos e homens livres, penas para crimes cometidos, como o corte da mão de um ladrão, e regulamentos sobre casamentos. Antes desse período, coleções de leis incluíam o Código do Rei Ur-Nammu-Di-Ur, datado de 2050 a.C., o Código de Shuna, datado de cerca de 1930 a.C., e o Código de Lipit-Shar, datado de até 1870 AC. Os homens assírios eram brutais, violentos e implacáveis tanto com seus inimigos quanto com as mulheres. Após conquistar terras vizinhas, eles traziam grandes quantidades de escravos. Os homens eram forçados a trabalhos pesados, enquanto as mulheres eram forçadas a se tornar concubinas ou eram vendidas para a prostituição no mercado. As mulheres tomadas como concubinas, mesmo que fossem de classe elitista em suas cidades de origem, perdiam seu direito ao uso do véu.
Se não seguissem as regras de cobertura, enfrentariam punições severas, que incluíam 1. Se uma prostituta, criada ou concubina fosse encontrada com a cabeça coberta, testemunhas seriam convocadas, a mulher seria levada ao tribunal do palácio, receberia 50 chicotadas na frente de todos e seria derramada sobre ela resina quente. 2. Se um homem visse uma prostituta coberta e não a entregasse ao tribunal do palácio, ele também receberia 50 chicotadas. Seus ouvidos seriam perfurados e amarrados na parte de trás da cabeça com uma corda. Além disso, ele teria que prestar serviço público por 1 mês. 3. Se um escravo tentasse sair com a cabeça coberta, seus ouvidos seriam cortados. Se um homem quisesse cobrir sua escrava, ele deveria reunir 5 ou 6 amigos, fazer com que ela se cobrisse na frente deles e declarar publicamente que ela era sua esposa diante das testemunhas. Portanto, a cobertura era extremamente importante. O objetivo da cobertura das mulheres era distinguir as mulheres livres das mulheres escravas. Moisés Ilmiades, atualmente com 110 anos e uma das mais importantes sumeriologistas e historiadoras da Turquia, com vários livros sobre a história suméria, afirmou em seu livro As Origens Sumérias do Alcorão, da Bíblia e do Torá que a prática de cobrir as mulheres surgiu pela primeira vez na Suméria. Além disso, em seu livro Reações Cidadãs, ela descreve como essa tradição foi transferida para as religiões semíticas posteriores. Fora do Império Assírio, também nas culturas bizantina, persa, indiana e clássica grega, as mulheres de alta classe usavam cobertura semelhante às leis de Hammurabi. O filósofo grego antigo Heráclito descreveu o uso do véu por mulheres na Grécia Antiga e no Egito da seguinte forma: na parte da vestimenta que cobre a cabeça é enrolada de tal forma que o rosto parece estar completamente coberto com um véu. Apenas os olhos ficam visíveis. As outras partes do rosto são totalmente cobertas pela peça de roupa. Todas as mulheres vestem roupas brancas dessa maneira. Na Grécia Antiga, o véu era um símbolo especial da deusa da fertilidade Deméter e de Hera, esposa de Zeus. Portanto, se uma mulher quisesse cobrir a cabeça, ela precisava ser digna disso. Em pouco tempo, a mulher passou a ser vista como um problema para o homem e a sair sozinha na rua foi proibido. Em quase todas as sociedades, a maior honra de uma mulher é ser virgem e fértil. Se uma mulher saísse à rua com a cabeça descoberta, isso seria motivo para o divórcio. No século VI a.C., o Irã conquistou a Mesopotâmia, e muitas tradições passaram a fazer parte da sociedade iraniana. A prática de cobrir as mulheres e mantê-las confinadas em casa era uma tradição herdada dos assírios, e os iranianos continuaram essa prática por muitos anos. Com a conquista iraniana, o uso do véu se espalhou para os reinos vizinhos e países, especialmente para a região do Levante, que inclui o atual Líbano e o norte da Arábia Saudita. A partir do século V a.C., nas culturas grega e persa, as mulheres da realeza tinham seus rostos cobertos. Mesmo dentro de carruagens com cortinas, eram transportadas com os rostos cobertos. Nos textos Pelavi, o véu é descrito como uma tradição das mulheres da religião zoroastriana. Na religião islâmica, o impacto da cobertura gerou debates contínuos no Ocidente. As diferentes interpretações do véu e os efeitos psicológicos que ele provoca em algumas mulheres continuam a ser motivo de discussão. É um fato que a personalidade de uma pessoa que se cobre por motivos religiosos geralmente é fortemente influenciada pela religião. Pois os ensinamentos religiosos são elementos fundamentais determinantes na vida. A religião estabelece regras sobre como você deve comer, viver, orar e até o que acontecerá após a morte. Oferece uma série de prescrições sobre a vida diária e as práticas espirituais. Especialmente, muitos muçulmanos não têm muito conhecimento sobre o uso do véu.
Em países como a Turquia, muitos muçulmanos optaram por acreditar no que ouviram, em vez de ler e aprender, talvez por ser mais fácil, ou porque não conseguiram enfrentar a realidade de que as verdades ensinadas pela família podem estar erradas. Ao se depararem com questões que não compreendem, muitos seguem o que é dito por líderes religiosos ou pessoas que afirmam saber sobre a religião, sem questionar se essas informações são realmente corretas. Isso se torna uma situação cultural, mas muitos confundem com religião e seguem o que acham que é certo, influenciados pelo ambiente, sem realmente saber se é correto ou proibido. O Alcorão já respondeu a isso. Quando lhes é dito, venham ao que Deus revelou e ao mensageiro, você vê os hipócritas se afastarem. Então, o que se vocês fossem realmente crentes, como a seguirão? Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Se você achar interessante, eu tentarei fazer vídeos mais detalhados sobre esse assunto. Por enquanto, este é o fim do vídeo. Até a próxima, cuide-se bem e até logo.